E aí galera, tudo bem? Hoje estou com um convidado muito especial aqui para falar de uma coisa que muita gente tem me pedido aqui, que é sobre o sistema, a arte marcial russa. E hoje eu estive aqui no seminário com o Nelson, que é professor e instrutor do sistema aqui no Brasil, introdutor do sistema aqui no Brasil, e quero que ele fale mais sobre o sistema. Vocês me pedem para eu falar, mas eu trouxe aqui quem sabe muito mais que eu para poder falar com mais propriedade para vocês. Nelson, primeiramente, obrigado pelo seu tempo aí, pelo aprendizado que a gente teve nesse dia. E primeiro se apresenta aqui para a galera, para eles saberem um pouco mais da sua história, e depois eu faço as perguntas. Olá, meu nome é Nelson Wagner, sou instrutor de sistema, sou instrutor já sênior no Brasil. A gente está aqui desde 2003 dando aula, né? Então é um grupo aí já bastante coeso. A gente tem uma escola de formação, uma escola preparatória para instrutor, uma escola de treinamento, ou seja, a gente já está hoje em 5 estados, então estamos crescendo, do zero até agora cresceu bastante, né? Conta para quem não sabe ainda, o que é o sistema e como ele surgiu. Bem, o sistema é um nome que a gente adotou, tá? O nome dele correto é Edina Vostna Devrier Russi. É melhor falar sistema. Né? E quer dizer arte marcial integral da antiga Rus, né? Então a gente chama de sistema, arte marcial russa, né? Ele é uma arte marcial que vem desde a Idade Média. Os russos vêm treinando combate corpo a corpo devido à própria natureza geográfica de onde eles estão, enfrentar vários tipos de oponentes com características chinesas, os suecos, os alemães, os turcos de um outro lado. Zona de guerra ali, né? É uma zona de guerra há bastante tempo. Então eles criaram um estilo de combate que tinha algumas características. Primeiro, adaptabilidade por conta do tipo de inimigo ser variado. E quando teve a Revolução Russa, ele ficou fechado, né? Todas as manifestações culturais foram proibidas. E aí o sistema ficou oculto, né? As pessoas não sabiam que existia essa arte marcial. Só que alguns grupos seletos perceberam a praticidade para o combate militar, né? Para como usar isso aí numa guerra, e na inteligência. E lógico, os cossacos, que são, como eu falei, os samurais dos eslavos, também mantiveram entre eles técnicas de combate. Eles até hoje é um grupo étnico que tem lá e que eles também continuam fazendo coisas, luta com espada, com lança, tal. Só que isso ficou bem escondido. A gente vê nas danças típicas deles, eles mostrando passos de luta, mas de um modo geral ficou oculta. E como eu falei, os serviços secretos e as forças especiais utilizaram isso de uma maneira apropriada, né? Se apropriaram da luta da arte marcial russa, mas como nada dura para sempre, nem coisa ruim, né? Com a queda da União Soviética foi aberto, né? Então um dos praticantes, que era um membro da Força Especial, durante 10 anos, pôde sair da União Soviética, né? E aí ele foi para o Canadá, que é o Vladimir Vassiliev, que é o nosso instrutor, e lá ele abriu a primeira escola no Ocidente de arte marcial russa. Isso vai fazer 25 anos agora. Caramba, então o sistema ele tem uma tradição bem antiga, que o que eu não sabia, acho que muita galera vê, talvez por ser uma abordagem mais moderna, os tipos de treinamento não ter tantas características como a gente está acostumado, principalmente com as orientais, as artes marciais orientais, aparenta ser algo bem novo, mas além dele ser atualizado, como você tem dito aí que ele passou por uma transformação, é algo bem antigo, né? Sim, ele vem... Por quê? Os eslavos, de modo geral, eles não podiam usar armadura, eles usavam cota de malha. Então, por isso que a forma de movimentação, o tipo de arma que a gente usa, tem uma qualidade diferente, né? O sistema, a gente aprende a trabalhar princípios, né? Então, relaxamento, postura, movimento, respiração, pêndulo, que a gente trabalhou aqui, ressonância, como eu mostrei também, ritmo, todas essas coisas vão servindo para o cara praticar. Então, muda um pouco de você treinar 10 vezes a mesma coisa, né? Fazer 10 repetições de uma coisa, ou fazer uma vez e entender o que está por trás daquele conceito. E é isso que a gente trabalha mais no sistema. Você falou aqui pra gente hoje no workshop que o sistema ele não tem técnica. São conceitos, né? Vocês não têm um formato padrão de técnica como tem, por exemplo, no Karatê, tem um quadro técnico. Você tem que aprender tantos tipos de soco, tantos tipos de chute. Como que vocês trabalham essa parte além dos princípios dentro do sistema? O vocabulário ou o compêndio de movimento do sistema é bem amplo, né? Então a gente tem, por exemplo, os low acrobats, que são os rolamentos, como saltar, como pular, né? Que são os ukemis das artes marciais, a gente tem aquilo. A gente tem
alguns tipos de soco que você vai trabalhar, que a gente chama de soco balístico, mas tem uns modelos de soco, o jab eslavo, o Hicho, como golpear e tal, né? Só que você não fica treinando fazer ele 1000 vezes, você fica fazendo como se mover, como sair da frente e tal. Então difere um pouco só na metodologia de prática e não que a gente fala que não tem técnica, né? É porque a gente não fica treinando a técnica, a gente fica treinando o conceito. Mas óbvio que tem um jeito certo de derrubar, um jeito certo, né? Porque assim, tem um posicionamento de 3 pontos, você desequilibra a pessoa. Se você tem cateto e hipotenusa, você tem uma chave articular. Então tem um conceito aí por trás de fazer as coisas. Tem toda uma estrutura, mas não tem aquela prisão de isso aqui não é sistema, como a gente vê em modalidades porque elas se formataram, né? Isso. Ou se formataram por uma metodologia de ensino, para você passar para outra pessoa e não se distorcer isso, uma metodologia de ensino, ou até mesmo uma qualidade mais esportiva, onde você tem que, não, isso não pode, isso aqui não pode. Então, o sistema ele tem essa liberdade, digamos assim. Sim, essa liberdade por conta da própria prática em si, né? Se você trabalha com diferentes tipos de pessoa, em diferentes regiões, contra diferentes adversários, você não pode estipular um jeito só de resolver, né? Você não pode ter uma solução só. Então é um pouco diferente de pensar, né? Quando você fala assim, eu tenho que treinar isso aqui por conta de ser esporte, o sistema não é um esporte, é uma técnica de sobrevivência, antes de mais nada, né? Como sobreviver um conflito real. Depois, conceito de saúde, como trabalhar para adquirir saúde, como trabalhar no sentido de reconstituir as pessoas, para melhorar a saúde delas. Então esses 3 pontos, né, que é saúde, cura e combate, permeiam toda a prática, né? Então a gente não pode fazer uma prática que seja deletéria para mim, né? E quando eu treino com você, eu não posso destruir você, eu tenho que ter um certo cuidado. Então todos esses modelos foram interessantes porque os eslavos, eles não tinham um exército, né? Antigamente não tinha um cara, ele era pescador, né? E guerreiro. Ele era lenhador e guerreiro. Ele era carpinteiro e guerreiro. Quando estourava a guerra de roupa, chama a galera. Então, ele não treinava para ser guerreiro, ele treinava no dia a dia dele e aí quando ele precisava era chamado para guerra. Os grandes heróis da Rússia antiga, da Rússia eslava, um cara era oleiro, né, um cara mais forte, era um oleiro. Um outro famoso, ele era curtidor de couro, ele dobrava couro. E um dos maiores generais, que chama-se Alexandre Nevinsky, era pescador, né? E foi ele que derrotou os suecos na estratégia militar. Então, cara, a profissão dele era pescador, mas ele era um general, né? Isso é engraçado que eu vi aqui também no workshop, que a gente tinha pessoas de diversos tipos, né? A gente tinha desde a pessoa que trabalha no escritório até uma pessoa que já tem uma atividade mais atlética, mais de arte marcial. É bem amplo e, ao mesmo tempo, todo mundo conseguia ali trabalhar os princípios que você passava. Então isso já faz parte dessa essência que você faz, porque do que você disse, porque já traz lá de antigamente, né, também. Sim, já está inserido na prática do sistema, né? A gente fala que ao invés de tentar melhorar a pessoa, eu procuro usar o melhor dela, né? Então muitas práticas tentam fazer com que a pessoa fique melhor para ela poder praticar. Nós não, nós tentamos praticar o melhor naquele momento. E ela vai ficando melhor cada dia. Então é um pouco diferente só a ideia. Eu particularmente achei sensacional isso, porque quem está aqui no workshop viu de perto isso acontecer. Então você vê pessoas que não são praticantes de artes marciais durante longos anos, estão começando agora, e vê como que os movimentos naturais do corpo dela conseguiam reagir para o combate. Isso é difícil de se ver em algumas modalidades, porque a gente tem de fato esse costume, principalmente das artes mais orientais, de buscar encaixar a pessoa dentro do formato ali do que a gente treina. Eu vi que o treinamento do sistema é muito bem adaptado e achei sensacional, uma experiência muito enriquecedora para mim. E para quem quer ter esse tipo de experiência, quer aprender, hoje, obviamente, que no cenário internacional, principalmente na Rússia, é muito abrangente. No Brasil, como você falou, tem crescido bastante com o trabalho que vocês têm fazendo, mas o cara que está lá na cidade dele, como que ele pode ter essa primeira experiência de poder ter esse contato de treinar? Então, primeira coisa, se não houver um instrutor credenciado na cidade dele, ele, para saber disso, ele tem 2 fórmulas. Ele entra no nosso site, que é artemarcialrussa.com.br, né? Lá ele tem os endereços de onde tem a prática. Tem o russianmartialart.com, que também é onde ele tem todos os instrutores credenciados. Se ele falar assim, puxa, mas não tem mesmo, tal,
No nosso site, Arte Marcial Russa, tem um curso online em português que chama-se Sistema 101, né? Sistema 101, onde ele vai poder iniciar a prática dele na casa dele, né? Então eu dou várias dicas de exercício, exercício que ele pode fazer sozinho, né? Então é a prática inicial dele, né? E aí, pelo menos uma vez por ano a gente tem um encontro, e aí seria o momento dele vir e treinar com o grupo para ele conhecer melhor a prática, experienciar, né? E lógico que ele pode tá vendo lá no site, um lugar que é mais próximo. A gente tem vários eventos durante o ano, né? E ele pode estar visitando uma das escolas. As escolas têm uma característica que a gente recebe todo mundo bem, tá? A gente quer que as pessoas conheçam a gente tem uma receptividade bastante legal, né? A gente não está aqui para mostrar nossa arte é melhor do que ninguém, a gente está aqui só para ensinar a nossa prática, ó, é nosso jeito, ó, essa é a maneira que nós vemos as coisas. Se você gostar, que bom. Se você não gostar, uma pena, né? Mas gostei muito de uma frase que você falou para mim hoje durante o workshop, foi: se você precisa provar o seu ponto de vista através da força, seu ponto de vista está errado. Eu achei isso... Se você tem que forçar a barra para alguém concordar contigo, provavelmente você não tem razão, né? Faz muito sentido, cara. Eu tô olhando para cá para ver o relógio aqui que você tá com o voo marcado para agora. Quero inclusive te agradecer essa generosidade, disponibilizar esse tempo pra gente. Fiquei muito feliz em saber que você tem esse conteúdo online, porque também vou poder acompanhar mais, entender mais do princípio, mas recomendo para todo mundo que, além disso, também se esforce para poder, mesmo que tenha que ir para uma cidade vizinha ou buscar aí na data de um workshop, para poder experienciar o sistema. Hoje eu saí aí, viajei alguns quilômetros, vim da cidade que eu estava de Cabo Frio até aqui para a capital do Rio, aqui no Leblon, e com certeza valeu muito a pena e recomendo para quem está assistindo fazer isso também. E mais uma vez te agradecer pela generosidade e pelo tempo, e espero que a gente possa mais vezes falar sobre arte marcial e principalmente sobre o sistema aqui no nosso canal. Será um prazer. A gente está sempre disponível, as pessoas mandam perguntas, a gente responde, eu sou bem aberto. 90% dos e-mails sou eu mesmo que respondo para as pessoas, para quem ter dúvida. Todo mundo tem dúvida, eu estou disposto, se a pessoa tem dúvida coerente, né? Ele quer realmente aprender ou quer saber o que está se passando, a gente está aí para ensinar. E como você falou, é importante as pessoas abrirem um pouco a mão de: eu estou vendo no vídeo, não sei o que é e não gosto, venha provar. Vem experimentar, não testar, não era questão de testar, vem provar. Aí você vai saber o sabor e vai ver o que a gente está fazendo. Talvez você, vindo pessoalmente, conhecendo o nosso jeito de trabalhar, talvez você venha a ter uma surpresa. É igual julgar o sabor do prato sem provar, né? Só pelo visual. É muita injustiça, né? Sim, muita injustiça, cara. E como eu falei, recomendo muito que você faça e tenha essa experiência. Você vai ver um pouco mais disso aqui no canal. A gente gravou um pouco aqui do treinamento que a gente fez pra mostrar exatamente pra você aí que acompanha. E o Nelson também tem um canal, né? Você também tem um canal no YouTube? Sim. Nosso canal no YouTube é Sistema Brasil com Z. Né? Só ir lá, acessar Sistema Brasil com Z, e você vai ver vídeos, dicas de exercício. A gente tem um canal de saúde também para quem tiver interesse, trabalha com movimento, ou seja, a gente está com bastante informação pertinente para praticantes de arte marcial e para pessoas que estão aí e estão precisando fazer algum movimento e não sabem o que começa. Cara, show de bola. Vou deixar todas essas informações aqui para vocês, endereço, site, tudo. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você assistir. E agradeço você ter ficado aqui com a gente também para poder aprender mais sobre o sistema, aprender mais sobre a arte marcial, que é o objetivo desse canal aqui, trazer para você conteúdo de quem de fato entende, ou seja, trazer os especialistas para mostrar o posicionamento e a visão deles a respeito do cenário das artes marciais. Nelson, mais uma vez, obrigado. Prazer. E qualquer dia eu vou estar em São Paulo. Sua academia é em São Paulo, né? Isso, em São Paulo. Vou estar lá pra gente treinar lá. Quem sabe a gente não grava aí uma série também pro canal mostrando mais sobre o treinamento. Será bem-vindo. Show de bola. Você lá, hein? Show de bola, Nelson. Valeu. E pra você aí de casa também, um forte abraço. E se você gostou desse vídeo aqui, você pode se inscrever e dar uma olhada aqui no canal, olhando os outros vídeos que a gente tem aqui, falando de outras artes marciais, que tenho certeza que vai agregar bastante aí o seu conhecimento. Até mais e tchau, tchau.